O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. No fim, o justo será separado do injusto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra Santo Inácio de Loyola, presbítero, na 17ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixe de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e separam e recolhem peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens justos e lançarão os maus nas fornalhas de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é um dia muito especial para toda a igreja, onde celebramos Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas. E todos nós talvez conhecemos, ou muitos de nós conhecemos, o trabalho exemplar dos jesuítas e também a espiritualidade nos ensinada por Santo Inácio de Loyola, que deixou um legado, um tesouro para a igreja. Aqui é importante ressaltar esse dia de hoje, o dia de Santo Inácio de Loyola, um santo muito especial para a Santa Igreja. O Papa Francisco, o saudoso Papa Francisco, ele era jesuíta, ele era da Companhia de Jesus, ou seja, da congregação de Santo Inácio de Loyola. Só foi um adentro para nós percebermos a riqueza que é pertencer à Companhia de Jesus. O Evangelho é muito interessante, que Jesus vai falar em parábola, mas ele coloca aqui a questão da pesca e, por exemplo, ele traz um discernimento muito interessante quando dá exemplo dos pescadores que selecionam os peixes bons e descarta os peixes maus, ou também o comerciante que identifica entre muitas pérolas a de maior valor, a de menos valor, e lança ao campo, como nós vimos ontem, né? E compra aquele tesouro. Jesus continua falando do reino dos céus e trazendo comparações do dia a dia, do cotidiano, para mostrar a beleza e, ao mesmo tempo, a simplicidade desse reino de Deus, que não é uma luta para conquistá-lo, é uma atitude. A conquista dele é uma atitude de vida, uma tomada de atitude na vida, que é diferente de muitas situações. E aí ele mostra
essa seleção dos peixes, como havia dito, bons e maus, desses comerciantes de pérolas preciosas, grandes, maiores, etc, etc. Bom, no juízo final, fará um discernimento, um grande discernimento para todos nós, em relação a nós mesmos. As imagens do camponês, do pescador, do comerciante, elas são exemplos do que acontecerá no reino dos céus, o reino que não se manifesta nas ações comuns da vida, mas que exige uma tomada de posição. Não adianta eu dizer que sou de Deus, mas a minha vida não reflete esse ser de Deus. Não existe uma luta contra o pecado. Não é o pecado em si, mas a luta contra o pecado, contra aquilo. Eu tenho que separar o que me leva para Deus e o que não me leva para Deus. Eu tenho que separar até as convivências que eu tenho, das pessoas que convivem comigo. Tenho que aprender a separar os bons e os maus. Isso é importante. Isso é muito importante, saber discernir. As grandes escolhas dependem do surgir de umas circunstâncias à primeira vista. É claro que a gente olha, à primeira vista, e eu preciso dar um parecer a partir disso ali. Eu tenho que fazer isso. Por exemplo, pensamos no primeiro encontro de, por exemplo, André e João com Jesus, um encontro que nasce de uma simples pergunta: Rabi, onde moras? Não sei se vocês vão lembrar dessa passagem, se eu não estou enganado, ela encontra-se em João, no capítulo 1 de João. Jesus diz: vinde ver. Aqui há um diálogo muito breve, mas o início de uma mudança de que, passo a passo, marcará a vida inteira. É assim a nossa conversão. A nossa conversão de passo a passo muda toda a nossa vida, a vida inteira, para sempre. Anos passam, anos vêm, e a nossa vida tem um alavancar de mudança. Bom, o evangelista continuará lembrar-se daquele encontro que mudou para sempre, recordando até a hora, porque a nossa conversão, quando se dá na totalidade, com sinceridade, com verdade, ela nos traz a memória de alguns momentos, até mesmo, por que não dizer, a hora em que aconteceu aquela situação, aquela conversão. Bom, foi no tempo em que Deus entrou definitivamente na vida de André e de João, e nós queremos perceber o dia que Deus entrou definitivamente na nossa vida, mudando a nossa postura, nossa maneira de ver, de encarar a vida, de viver. É uma decisão boa, certa. Encontrar-se a vontade de Deus com a vontade nossa, ou encontrar nessa vontade, na minha vontade, a vontade de Deus, encontrar-se o caminho atual com o eterno amor de Deus. Tomar uma decisão certa depois de um caminho de discernimento significa fazer o encontro, ou seja, o tempo com o eterno. Significa, de fato, entender a nossa caminhada. Na igreja há peixes de todo tipo de espécie, peixes bons, peixes maus, peixes pobres, peixes ricos, peixes doentes, peixes sadios. Há peixes que concordam com o Papa, peixes que discordam do Papa, peixes que têm uma grande devoção aos santos, peixes que não dão a mínima para a vida de santos. Tem tudo quanto é tipo de peixes na igreja. Porém, eu preciso entender que tipo eu sou, que peixe eu sou na igreja e que rede eu estou, que rede eu me permiti que me pegasse, que me apanhasse, ou que anzol é este que eu mordi. Se não for a fé no nosso Senhor, se não for a fé da minha caminhada, se não for
Isso não é a ausência de problemas, de desafios, de lágrimas, não. É uma postura em que nós precisamos verdadeiramente caminhar segundo essa margem de postura de vida. Precisamos nos reencontrar, nos conectar novamente com a nossa conversão e, a partir disso aí, responder que tipo de peixe eu sou no reino de Deus. Como eu faço a diferença nesse reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos reanima com seu diário. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de vivermos a autenticidade da nossa conversão diária. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a alegria de anunciar o seu Filho Jesus e nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes, nos ajudando para que o Instituto Rainha do Clero, que tem o seu nome, possa acontecer. E mais um pedido, que as nossas obras lá em Magé, que está com risco de parar, possa acontecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.